Dias Toffoli escancara o que muita gente suspeitava sobre o Supremo Tribunal Federal e dá um verdadeiro checkmate nos próximos colegas de toga. E nós vamos mostrar tudo aqui. Depois do vazamento das conversas da reunião entre ministros do STF, a Polícia Federal tomou conhecimento do que foi dito sobre as investigações conduzidas por ela. E ao que tudo indica, o conteúdo dessas falas não agradou nada. A reação foi imediata e agora o foco passou a ser o ministro Alexandre de Moraes. No Brasil, as coisas parecem funcionar assim, cada um por si e Deus por todos. Mas quando o assunto é Supremo Tribunal Federal, a dinâmica parece ser um pouco diferente. Como já disseram por aí, parece até um clube. E no fim das contas, cada ministro acaba olhando primeiro para o próprio interesse. E foi exatamente isso que aconteceu no caso do Dias Toffoli. Ele saiu da relatoria de uma forma extremamente calculada, uma saída discreta e estratégica. E por quê? Porque se ele permanecesse como relator sendo considerado suspeito, todas as provas e decisões tomadas por ele poderiam ser anuladas. O processo inteiro poderia desmoronar. Então a solução encontrada foi simples: tirar Dias Toffoli do processo, preservar o processo e evitar prejuízo para todos. Agora surge outro movimento importante. O presidente do Supremo decidiu abrir uma investigação interna para descobrir quem vazou aquela reunião. A pergunta que fica é: será que realmente não sabem ou querem apenas dar uma resposta pública? Porque alguém gravou horas de conversa e isso não acontece por acaso. Há quem levante a hipótese de que o próprio Toffoli poderia ter interesse no vazamento como forma de mostrar que não estava sozinho nas decisões e que havia apoio interno. Se a reunião continuasse totalmente secreta, a imagem dele permaneceria desgastada com o vazamento e o cenário muda. E nesse contexto, chamou a atenção também a postura de André Mendonça. Ele saiu em defesa de Toffoli, algo que normalmente não faz publicamente, e isso surpreendeu muita gente, principalmente porque em julgamentos anteriores houve tensão entre eles. Os dois ministros indicados por Jair Bolsonaro, André Mendonça e Nunes Marques, continuam sendo observados com atenção. Muitos questionam qual será a postura deles nas decisões mais sensíveis. E o ponto central é outro: em breve estarão à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Isso significa responsabilidade direta sobre as conduções das eleições, fiscalização das campanhas e aplicação das regras eleitorais. Não é pouca coisa, porque enquanto isso, outras polêmicas surgem, e inclusive envolvendo o Banco Master. Suspeitas que vêm debatidas há anos, há denúncias relacionadas a empréstimos consignados e possíveis articulações políticas do passado. São temas que ainda geram questionamentos e exigem esclarecimento. E quando se fala em relações entre agentes públicos e instituições privadas, o debate sobre influência e lobby sempre volta à tona. No Brasil, esse é um assunto antigo e ainda pouco transparente. O fato é que quanto mais se investiga, mais camadas aparecem. O cenário político brasileiro continua sendo complexo, cheio de conexões e disputas internas que muitas vezes só vêm à tona quando há vazamentos. Disputas de poder ou mudança estratégica. Nós vamos continuar acompanhando tudo isso. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Muita gente assiste até o final e esquece de se inscrever. Então já deixe seu like e fique ligados, porque os próximos capítulos dessa história prometem novos desdobramentos. Olha só o que está movimentando Brasília nesse momento. Um recurso apresentado ao TSE pode trazer desdobramentos importantes para o cenário eleitoral deste ano, inclusive levantando questionamentos sobre a ilegitimidade de Lula. E sabe o que chama ainda mais atenção? O caso está sob análise do ministro André Mendonça. Isto mesmo, caberá a ele avaliar os pontos levantados no recurso e dividir dentro dos critérios da Justiça Eleitoral quais serão os próximos passos. O clima político está tenso, os bastidores estão agitados e o assunto ganhou força nos últimos dias. E não para por aí. Também está sobre relatoria de André Mendonça, um habeas corpus envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode gerar desdobramentos relevantes, inclusive relacionados ao regime de cumprimento de pena, caso haja decisão nesse sentido. Ou seja, decisões importantes, nomes centrais da política nacional e um cenário que pode impactar diretamente o debate político. E tem mais. Lula participou recentemente de um jantar com o ministro do Supremo e o encontro chamou atenção nos bastidores políticos. O que foi discutido? Qual o contexto dessa reunião? Não há implicações institucionais ou foi apenas um encontro informal?
Um jurista vai analisar esse episódio e explicar quais podem ser os reflexos desse tipo de reunião no atual momento político. Você viu o que aconteceu? A homenagem de uma escola de samba ao presidente Lula gerou reação imediata da oposição. A principal dúvida é: houve promoção antecipada ou foi apenas manifestação cultural? A legislação eleitoral tem regras claras e agora sabe a justiça analisar se houve irregularidade ou não. O Partido Novo, inclusive, já acionou o TSE para avaliar o caso. A pergunta que fica é: haverá o mesmo critério para todos os lados? Agora, sobre o jantar entre Lula e ministro do Supremo, encontros entre autoridades são comuns em Brasília, mas em momentos politicamente sensíveis acabam gerando questionamentos. Foi uma reunião institucional ou um encontro informal? O que isso pode significar dentro do atual cenário político? Não sabemos, mas enquanto isso o clima eleitoral começa a esquentar, porque Lula participou de eventos partidários recentes que repercutiram nas redes e possíveis adversários já se manifestam. O embate promete ser intenso. Agora eu quero saber de você. Como você enxerga esse momento político? A Justiça Eleitoral vai agir com equilíbrio ou não? Olha só o que aconteceu na CPMI do INSS. O presidente do Instituto foi chamado para prestar esclarecimentos sobre descontos indevidos, suspeitas de fraude e problema de gestão. E o clima não foi nada tranquilo. Teve questionamentos sobre nomeações, exonerações, possíveis interferência do Ministério da Previdência e até suspeitas envolvendo servidores que continuam nos cargos mesmo sobre investigação. A pergunta que ficou no ar foi: o INSS está realmente sendo saneado ou ainda existem falhas graves na administração? Hoje eu vou te explicar de forma clara e direta o que foi dito nessa audiência e por que isso é importante para aposentados e pensionistas. No fim das contas, o que ficou dessa audiência foi um cenário de tensão política e muitas perguntas, ainda sem resposta. O INSS é um dos órgãos mais importantes do país, porque lida diretamente com aposentados e pensionistas, e por isso qualquer suspeita de falha, fraude ou má gestão preocupa milhões de brasileiros. Agora resta acompanhar os desdobramentos das investigações e como vão avançar. Será que haverá responsabilização? A gestão vai realmente melhorar? Olha só o que está acontecendo em Brasília e que pode mudar o rumo do debate político no país. O deputado lançou um desafio direto ao presidente Lula para que o debate ao vivo fique ainda mais quente. E ao mesmo tempo, novas informações envolvendo o banco, o ministro e o relatório da Polícia Federal estão movimentando o STF. Tudo começou após declarações públicas convocando a população para manifestação questionando decisões do judiciário. Em paralelo, surgiram informações sobre um relatório da Polícia Federal com cerca de 200 páginas envolvendo possíveis conexões entre um banco investigado e figuras importantes do cenário político. O documento foi entregue ao presidente do STF, que decidiu encerrar uma sessão para uma conversa reservada entre os ministros, e esse movimento chamou atenção porque não é algo comum. Além disso, há debate sobre possível impedimento de ministros, suspeita de conflito de interesse e impacto político no governo federal. O clima em Brasília ficou mais tenso e o assunto ganhou força na imprensa e nas redes sociais. O que fica agora é a expectativa sobre os próximos passos. Haverá investigação mais profunda? Será que algum ministro pode deixar a relatoria ou até o próprio cargo? As manifestações populares podem influenciar em alguma decisão? O cenário ainda é incerto, mas uma coisa é clara: o tema ganhou dimensão nacional e entrou de vez no centro do debate político. E eu quero saber de você: manifestações realmente faz a diferença ou não? Lula comete erro gravíssimo durante o desfile de carnaval no Rio de Janeiro. E para quem achava que a representação do PL feita por Flávio Bolsonaro não daria em nada, se enganou. A acusação é de propaganda eleitoral antecipada. E agora a situação tomou um rumo que muita gente não esperava. O que parecia apenas uma brincadeira fora de hora no carnaval pode acabar custando caro e muito caro. O PT acumula erros em sequência. Uma dessas vezes é que a notícia que chegou é considerada a mais pesada do ano para o partido. E para quem quer mudança no Brasil, isso pode representar uma reviravolta importante. Já deixe seu like, se inscreva no canal e preste atenção, porque o que você vai ver agora é surpreendente. Quem explica todos os detalhes é o Peter do canal Ancapsul.
Ele mostra exatamente o que aconteceu e quais podem ser as consequências desse episódio. Confere a matéria, mas antes eu vou reforçar com você. Às vezes você assiste o vídeo até o final, mas você ainda não se inscreveu e ainda nem deixou seu comentário e muito menos seu like. A ministra Carmen Lúcia, atual presidente do TSE, foi clara ao afirmar que esse tipo de atitude não é adequada e pode ser considerada, no mínimo, antiética. Ela destacou que não é viável realizar propaganda ou campanha eleitoral antecipada. A partir disso, fica a pergunta: até onde o PL e a oposição vão levar essa representação? O caso vai avançar ou deve enfrentar resistência? Além da possível propaganda antecipada, também houve críticas envolvendo referências ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante o desfile. Isso pode gerar novos questionamentos jurídicos por parte de partidos ou parlamentares que se sentiram atingidos. Outro ponto que provocou forte reação foi a alegoria envolvendo uma lata de lixo com a palavra evangélicos. Parte da comunidade religiosa considerou a cena desrespeitosa e ofensiva. A senadora Damares, por exemplo, manifestou indignação e informou que tomaria medidas formais sobre o caso. No Rio de Janeiro, há uma grande comunidade evangélica e muitos fiéis disseram ter se sentido atacados. A crítica central é que o desfile teria ultrapassado os limites da manifestação artística e entrado em um campo de provocação política e religiosa. Para alguns analistas, o carnaval tem se envolvido cada vez mais em debates ideológicos, o que divide opiniões. E ainda há quem defenda os desfiles, porque eles deveriam priorizar criatividade, inovação e expressão cultural, evitando disputas políticas. Muitos lembram de épocas em que as escolas surpreendiam com alegorias tecnológicas, apresentações marcantes. Hoje, parte do público questiona se o foco continua sendo artístico ou se passou a incorporar mensagens políticas mais explícitas. Também existe um debate mais amplo sobre o impacto do carnaval. Em estado como Minas Gerais, por exemplo, hemocentros costumam reforçar campanhas de doação de sangue antes do feriado, devido ao aumento histórico de ocorrência nas estradas. Esse é um lado frequentemente citado quando se discute os efeitos sociais do período. Independente de posicionamento político, o episódio reacende discussões sobre os limites entre arte, manifestação política e respeito religioso. Agora queremos saber a sua opinião. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e acompanhe os próximos desdobramentos. Revelado qual a escola de samba que homenageou Lula e detonou Bolsonaro. A Escola de Samba Acadêmicos de Niterói causou polêmica ao homenageou Lula com uma grande estátua e detonar Bolsonaro, que aparece em uma das alegorias na figura de um palhaço na prisão. Lula foi exaltado no desfile. Um áudio vazado envolvendo o ministro Flávio Dino está gerando forte repercussão em todo o país. O conteúdo da conversa surpreendeu muita gente e levantou questionamentos sobre os próximos anos da política brasileira. Segundo críticos, as declarações indicariam um projeto de poder de longo prazo, algo que, se confirmado, merece a atenção da população. Muita gente classificou o que foi dito como preocupante. Há quem diga que parece roteiro de filme, mas estamos falando de bastidores do poder em Brasília e não para por aí. Outra movimentação dentro do STF também chamou atenção. Uma decisão envolvendo o ministro Dias Toffoli foi tomada de forma estratégica e pegou muitos de surpresa. Para alguns analistas, trata-se de uma jogada bem calculada que muda o rumo de um processo importante. São dois assuntos que mexem diretamente com o cenário político nacional. Quando parece que nada mais pode surpreender vindo de Brasília, surgem novos fatos que reacendem o debate público. Você vai entender o que foi dito nesse áudio atribuído a Flávio Dino e por que isso está causando tanta repercussão e qual é o impacto real dessas declarações. Também vamos explicar o que aconteceu no caso envolvendo Dias Toffoli e por que alguns afirmam que a decisão foi tomada de forma silenciosa e estratégica. Já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal para acompanhar as próximas análises. Agora vamos conferir primeiro a fala de Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, que comentou sobre o caso. Em seguida, vamos parar a analisar todos os detalhes. A gente pensa no judiciário, imagina uma Suprema Corte que deveria, acima de tudo, defender a Constituição e garantir equilíbrio nas decisões. A própria imagem da justiça simboliza isso, olhos vendados e a balança nas mãos, ou seja, imparcialidade. Mas o debate que tem surgido no Brasil é justamente sobre isso, imparcialidade. Durante um julgamento importante, o próximo ministro Luiz Fux mencionou estudos internacionais que avaliam o nível de ativismo judicial em diversos países.
Esse tipo de levantamento sempre gera discussão, porque coloca o Brasil no centro de um debate delicado sobre interferência do judiciário em temas políticos. E essa discussão não é nova. Há algum tempo, o ministro Dias Toffoli comentou em um evento internacional que o Brasil vive algo próximo de um semipresidencialismo informal, referindo-se ao protagonismo do judiciário nas decisões nacionais. A fala repercutiu justamente porque reforça a percepção de que o STF ganhou um papel cada vez mais central na condução do país. Outras declarações públicas de ministros também alimentaram esse debate, quando integrantes da própria corte fazem afirmações políticas em eventos ou palestras. Parte da população interpreta isso como sinal de posicionamento. E é aí que entra o ponto que gerou toda essa repercussão recente, o áudio atribuído a Flávio Dino. Se confirmado o conteúdo divulgado, a fala sugere uma projeção de longo prazo dentro do próprio Supremo. Algo que, de dentro da lógica institucional, segue a tradição de antiguidade da presidência da Corte. Ainda assim, a maneira como foi exposto gerou questionamentos e críticas. Hoje, Alexandre de Moraes se aproxima da presidência do STF conforme a regra interna de sucessão por tempos de casa. Depois, naturalmente, outros ministros assumem na sequência. Isso faz parte da estrutura da corte. O que parte da população questiona é o peso político que essa função passou a ter nos últimos anos. Muitos observam que decisões do STF têm tido impacto direto no cenário político nacional. E isso gera a percepção de que o judiciário ocupa um espaço cada vez maior nas discussões que antes ficavam restritas ao executivo e ao legislativo. Outro ponto que chamou atenção foi a posição de André Mendonça na reunião vazada. Ele teria defendido que não haveria elementos suficientes para determinadas conclusões, destacando que conversas pontuais não caracterizam por si só irregularidade. Essa postura dividiu muitas opiniões. Há também frustração por parte de eleitores que esperavam uma atuação diferente dos ministros indicados no governo anterior. Mas é importante lembrar que, uma vez no Supremo, o ministro não representa quem o indicou. Ele passa a ter mandato constitucional independente. No fim das contas, o debate maior que surge é sobre equilíbrio entre os poderes. Alguns defendem mobilização popular como caminho. Outros acreditam que mudanças institucionais só acontecem com renovação no Congresso Nacional, já que cabe ao Senado, por exemplo, processar pedidos de impeachment contra ministros do STF. Seja qual for a visão, uma coisa é certa: qualquer transformação estrutural é lenta e depende de processo democrático, planejamento político e participação consciente da sociedade. O cenário brasileiro é complexo, envolve judiciário, legislativo, executivo, instituições de controle e opinião pública. E o mais importante é que o debate começa com informação, responsabilidade e dentro das regras democráticas. Se você quer continuar acompanhando análises como essa, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. O debate é fundamental, mas ele precisa ser feito com atenção aos fatores e responsabilidade. Brasília voltou a ferver. Um jornalista trouxe à tona informações pesadas envolvendo o ministro do governo Lula, valores milionários e negócios que levantam muitas perguntas. Coincidência ou não, isso tudo surge justamente em ano eleitoral. E como se não bastasse, figuras que antes estavam em um lado, agora parecem mudar de rumo. O jogo político está virando e nem todo mundo está confortável com isso. As denúncias envolvem compras de imóveis de alto valor, contratos questionáveis e relações que chamaram a atenção até da imprensa, que costuma ficar em silêncio. Enquanto isso, alianças políticas começam a se reagendar nos bastidores. Partidos do chamado Centrão mostram que ideologia muitas vezes fica em segundo plano quando interesses entram em jogo. O que antes era apoio firme agora vira negociação. A grande pergunta é de onde vem tanto dinheiro e por que tudo isso aparece agora? O discurso oficial fala em legalidade, mas a sucessão de fatores deixa o clima pesado em Brasília. Ao mesmo tempo, cresce a percepção de que nem todos são investigados da mesma forma. E isso alimenta a desconfiança de muita gente que acompanha a política de perto. No fim das contas, fica a sensação de que o Brasil vive um momento decisivo. Escândalos, alianças improváveis, silêncio de alguns e barulho de outros. Agora eu quero saber de você. Isso tudo vai dar em alguma mudança real ou vai acabar como tantas outras histórias? Deixe a sua opinião nos comentários e segue acompanhando o caso, porque esse assunto ainda vai render muito.